Fala Dev, hoje a gente vai criar um ambiente de desenvolvimento com o Docker, um ambiente Node. Além disso, a gente vai configurar um container para o Postgres também, separado, ambos separados, utilizando o Compose e o Dockerfile. Primeiramente, meu nome é João Victor, eu sou professor de robótica e programação, e eu vou começar agora falando um pouquinho da teoria. Antes de você ir para a prática, presta muita atenção nessa parte porque é importante também. Para você entender como que o Docker funciona, você precisa entender como que funcionava antigamente antes dele. Vamos supor que você e um colega seu queria rodar a mesma aplicação no seu computador. Então eram duas pessoas com computadores diferentes tentando rodar o mesmo projeto. O problema é que em um dos computadores vai dar erro e no outro vai rodar 100%. Foi nessa época, inclusive, que surgiu a frase "na minha máquina funciona". O problema ele pode ser diversos, começando pelo hardware da máquina, o sistema operacional, patches de segurança e até mesmo o seu antivírus pode dar problema na hora de você rodar uma aplicação. Quando duas pessoas estão tentando rodar, só que elas têm diferentes configurações, logo a gente tem dois hosts diferentes tentando rodar a mesma aplicação. Isso tudo era resolvido pela máquina virtual antigamente. Você tinha aplicações como o VirtualBox, criava literalmente um sistema operacional dentro do seu próprio sistema operacional para rodar uma aplicação. O primeiro problema disso era a configuração manual que você tinha que fazer. Então você tinha que digitar toda hora o limite de memória RAM daquela máquina virtual, o processador, a configuração, sistema operacional, a versão do sistema operacional, tudo isso para cada serviço da sua aplicação. Então demorava muito e até surgiu soluções para resolver isso. Só que o principal problema não foi tirado, que era o quê? O consumo excessivo de memória RAM e de processamento. E isso piora quando você precisava de uma máquina virtual para cada serviço, né? Uma para o banco de dados, outra para o serviço de e-mail e uma própria para a aplicação. Só que aí entrou o Docker na jogada, que ele foi criado em 2013. O Docker, a princípio, ele não trouxe nenhuma grande revolução. Ele trouxe uma revolução, só que ele não trouxe nenhuma criação revolucionária do zero. Ele utilizou por debaixo dos panos os namespace e os cgroups, que já existiam no Linux antigamente. A ideia é que você tem um sistema operacional rodando no seu sistema operacional sem precisar ter um sistema operacional rodando no seu sistema operacional. São aplicações tão isoladas uma da outra que é equivalente a você ter outro sistema operacional. Por isso que a logo do Docker é uma baleia navio carregando vários containers nela, para indicar essa ideia de ser um sistema operacional só com diversas aplicações separadas. Então, só para resumir tudo, vamos aqui, ó. Temos a virtual machine e o container do lado. Como é que funciona a arquitetura? Você vai ter a máquina host, que é o seu computador. Em cima dele você tem o seu sistema operacional e depois você vai ter um virtualizador, que é um aplicativo que você baixa, como o VirtualBox. Logo em cima você tem um sistema operacional, por exemplo, do serviço A e um sistema operacional para o banco. Em cada um dos dois vai ser diferentes máquinas virtuais e você baixa o que você precisa lá dentro. Por exemplo, o serviço A poderia ser um aplicativo Node e o banco de dados do lado poderia ser um Postgres. Como é que isso funcionaria no container? Você também teria a sua máquina host normal, seu sistema operacional, só que ao invés de um virtualizador, teria um container engine, como o Docker, fazendo um papel de virtualizador ali. E para cada um, você teria um container, e dentro desse container teria o seu próprio serviço em si, dando essa mesma ideia de ter sistema operacional diferente, só que sem precisar ter aquele consumo grande de memória. Beleza, vamos para a prática então. Aqui com o meu VS Code aberto, eu estou num code space do GitHub, então eu tenho o Docker já instalado, eu tenho o Docker Compose também instalado. Lembrando que atualmente o Docker Compose ele mudou. Antigamente ele era um traço Compose separado do Docker. Você pode ter acesso ainda sim, porém eu imagino que daqui para frente essa versão ela vai acabar sendo descontinuada e não vai existir mais. Atualmente o Compose ele já vem com o Docker já instalado, então é só dar um espaço e usar o parâmetro Compose. Eu estou com um projeto só levantando um servidor e dando um Hello World, só para a gente ver o resultado. Aqui no meu packed.json, eu tô apenas com um start, usando o watch do Node, para quem não sabe o watch. E aí, quando eu dou um Ctrl S, a minha aplicação ela reinicia, ao invés de precisar restartar o servidor para ver as modificações. Então a gente só dá um traço watch. Para a gente começar a criar nossos containers, a gente precisa criar um arquivo, pode ser aqui na raiz ou pode ser dentro de outra pasta também, chamada Compose. Antigamente era docker-compose. Mas agora é apenas compose.yaml. YAML é uma extensão de arquivo que a gente usa para configuração normalmente, tá? Então você vê lá que o YAML, o significado dele é YAML Int Markup Language, alguma coisa assim.
Isso significa que YAML não é linguagem de marcação. Ela tentou mirar muito no JSON, só que acabou acertando no Python. Você vai ver como que a gente escreve. Para criar aqui nossos containers, tem esse parâmetro chamado services, e todos os nossos containers vão estar dentro dele. Primeiro, a gente começa com um nome. O parâmetro é o nome, por exemplo, app, ou se você quiser colocar node, por exemplo, pode ser qualquer coisa que você escolher aqui. Se fosse um database, poderia colocar aqui também. Vou deixar apenas 0. Primeiro parâmetro também desse app precisa ser uma image, uma imagem. O que isso significa? Quando você está utilizando o Docker, principalmente sem o Compose, você consegue já notar isso. O Docker ele faz o quê? Ele pega basicamente uma receita pelo Dockerfile. Então você passa essa receita de configuração ali de como vai funcionar o seu container. E depois disso você joga para ele, vamos supor, compilar isso. Eu não sei se é o melhor termo usar compilar ou não. Mas ele gera uma imagem. E essa imagem é um binário. E, por exemplo, pode ser igual o Wix do Windows. Pode ser tipo não, né? É parecido com o Wix do Windows. E toda vez que você quer mudar essa imagem, gerar uma nova, você tem que passar por um processo de compilação de novo. Docker Compose, inclusive, ele ajuda nisso, já que o Compose ele é um orquestrador ali do Docker. Para a gente achar o Docker Compose, a gente pode vir aqui no Google, digitar Docker Hub. Esse site aqui tem todas as imagens que você precisa. Então, por exemplo, se você digitar Node, já vai aparecer a imagem oficial do Node. Tem do Postgres, do MySQL e de muitas outras ferramentas que já é oficial do Docker. Ó. Tem até o selo aqui. Aqui, o que você encontra? As versões que você pode colocar lá na imagem. Aqui embaixo, normalmente vai aparecer parâmetros obrigatórios ou não obrigatórios. No caso aqui do Node, é só a versão, né? Se você quer um Node, a versão dele. Se você quer usar Alpine, que é um Linux super leve, para vocês terem noção, não tem nenhum comando sudo dentro desse Linux. Ele é feito para imagem e é o que a gente vai estar utilizando. O que eu recomendo vocês fazerem? Abre o site do Node, vê a versão atual, ó, então a LTS, pode pegar até ela aqui, ó. Agora na hora de criar a imagem, você escreve Node, cola a versão que você quer e coloca a versão do Alpine, né? Então Alpine, no meu caso eu vou colocar 3.19. Se você quiser deixar a última versão também cravada, você pode deixar apenas Alpine. Após isso, a gente precisa definir um diretório principal que nossa aplicação vai estar rodando. Então eu vou colocar aqui working dir /app. Já é suficiente, tá? Volumes. Então a gente vai definir como que a gente vai copiar todos esses carinhas aqui, ó, esses arquivos, pastas, para dentro desse diretório do nosso container, porque a gente precisa replicar isso. Outra vantagem de se utilizar o Compose é que ele espelha os nossos diretórios para dentro do container. Então aqui tem um package.json, Compose, os nossos arquivos. Quando a gente cria mais um aqui também, ele já vai parar lá dentro na hora. Então eu vou falar aqui pro Docker. Copia tudo que está aqui dentro e passa para a /app. Agora eu defino também as portas. Então ports, eu preciso definir a porta de saída do nosso host e a de saída do container. Como é que vai funcionar isso? Porque já que são duas máquinas ali, entre aspas, diferentes, né? Rodando dentro do mesmo computador. Então eu vou falar que é 8080 do nosso host, fica na 8080 também do nosso container. Então, você pode fazer um espelhamento diferente aqui, né? 81 e 80. Pode. Mas normalmente a gente deixa igual só para o ambiente de desenvolvimento para melhor simplicidade. Agora eu vou dar um command, que é o comando que vai iniciar o servidor. Então, todos os comandos que a gente precisa, a gente passa por aqui. Bom, vamos ver se vai estar funcionando. Docker compose up -d. O "-d", ele vai fazer os logs não aparecer aqui no nosso terminal, mas eu vou tirar só para a gente ver pela primeira vez. Você pode ver que o Copilot, ou melhor, o CodeSpace, ele já até avisou aqui no canto que a porta 8080 está sendo usada. Vamos abrir no navegador aqui. Olha lá, Hello World. Alguns comandos muito interessantes aqui para o nosso Docker. Vou limpar o terminal. É o Docker PS. É um dos comandos aqui, ó. Se eu dar um Docker PS, eu posso ver todas as imagens, ou melhor, todos os containers que estão rodando naquele momento. No caso aqui, como eu dei um Ctrl C para fechar o outro, ele não vai estar rodando. Mas se eu dar o mesmo comando com um -A, eu posso ver as imagens que estão
estão dormindo, entre aspas, ali, né? Que saiu, ó, com o status do exit. Se eu iniciar o compose up -d, ele não vai aparecer mais os logs. Mas vamos supor que você ainda assim queira ver esses logs. Então você pode usar o docker logs, -f, passando o nome do seu container. Ah, João, como que eu vejo o nome do meu container? Vou dar um docker ps -a de novo, ou melhor, só ps que ele já está rodando, né? Aqui em cima você pode ver. No meu caso vai estar um pouco quebrado aqui, deixa eu diminuir. Olha lá, docker names é docker-video-app1. Então você pode colocar esse nome ali. Docker-video-app-1. O seu provavelmente vai ser diferente, tá? E vou lá, tá aqui nossos logs também. Lembrando do auto reload, ele tá presente aqui. Então se eu mudar aqui para docker 2, dá um Ctrl S, ele dá o restart lá no servidor e a nossa rota é atualizada. Utilizando apenas o Docker, isso não é possível. Bom, vou dar um Ctrl C para cancelar. Agora, como que a gente pode entrar dentro desse container e fuçar lá dentro nas pastas, arquivos e tudo mais? Bom, vamos dar um docker exec, -it, e o nome também do seu container. No caso, o meu aqui é vídeo, docker, -app-1. E tem mais um parâmetro, que é a forma que você vai querer mexer lá dentro. No caso aqui, o bin sh. No Salt Container. Ah, será que eu dei um... Eu parei ele? Ou eu escrevi errado? Docker... Ah, tá. Eu confundi aqui, ó. Então, se você escrever errado, ele vai dar erro. Escrever exatamente igual. Show de bola. Tô aqui dentro. Dou um ls, ó. Eu vejo exatamente as mesmas pastas da minha raiz aqui. Se eu quiser criar um arquivo, ó. Oi, por exemplo. Eu vou dar um ls. Olha lá, o oi tá aqui também. Agora vamos subir um banco de dados aqui também, porque normalmente é isso que você vai precisar na sua aplicação. Lembrando que é outro container, para manter a integridade da sua aplicação, você cria outro container só para o Postgres. Vou criar aqui um container chamado Database. Bom, vou estar escrevendo aqui a versão 17, por exemplo. Se eu tentar subir aqui, vamos ver se ele vai dar algum erro. Up -d. O denied foi Postgres. Repository denied. Opa, eu escrevi errado. Postgres. Show de bola, ó. Já rodou aqui e tudo mais. Então vamos tentar se conectar nesse cara só para ver o que vai acontecer. Ele vai dar erro, tá? Porque eu não tenho nenhum Postgres rodando no nosso ambiente local. E principalmente, eu não declarei nada aqui em cima. Eu só criei esse cara. Então a primeira coisa que a gente precisa definir são as portas. Então vou aqui em ports. Vou falar a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Vou deixar a porta padrão do Postgres, 5432. Da máquina e do container ainda. Outra coisa, se a gente for vir aqui na documentação, ele passa algumas variáveis de ambiente. Então ele vai falar aqui, por exemplo, da password, da user. Aqui, ó, essa variável aqui é obrigatória para você usar o Postgres, a imagem do Postgres. Inclusive é a única obrigatória que a gente tem. Ó, environment Postgres password. Vou até copiar dele aqui. Deixar aqui em cima. Ó, Postgres password super 123. Vou colocar. Agora eu vou tentar logar de novo. Outro comando aqui que eu vou passar para vocês, muito interessante, é nesse build aqui. Se você quiser recriar do zero, fazer um forçamento ali para recriar do zero mesmo, você pode passar o build, --force e create. Agora ele recriou tudo do zero as imagens. Já deixou disponível a porta 5432. Vou rodar aquele mesmo comando e vamos ver. Password for user. Então, 123. Eu escrevi errado. Olha lá, agora sim estamos aqui já dentro do nosso. Então, select. Mais um. E deu certo. Outra coisa super necessária para vocês, e isso aqui é importante, então não vai embora ainda desse vídeo, é como que você tira suas variáveis de ambiente do Docker. Então isso aqui você tem que subir para o GitHub. Só que as variáveis de ambiente tem que ficar na sua máquina, para cada um ter a sua. Então, para você fazer isso, vamos aqui na raiz do projeto, criar um arquivo env. Vamos colocar development. env.development. E a gente passa essa variável para cá. Então, vou até tirar ela daqui. Aqui, ó, dá um igual. Então, Postgres password, super 123. E aqui, ao invés de environment, a gente vai passar o env file. E aqui a gente passa o caminho para esse env file. Como ele está na raiz,
Vou colocar development. Vamos ver se continua funcionando. Tá funcionando ainda. Dois comandos importantes aqui. Como que você para o Docker para ele não consumir ali o seu computador enquanto você está usando, cara? Se você quiser parar a aplicação, não adianta só fechar o VS Code ou só fechar o terminal que não vai dar certo. Ele vai continuar roubando o FPS ali do seu jogo, do seu Overwatch, League of Legends. Então toma cuidado. Para você parar sem deletar os containers, é só dar um docker compose stop. E esse aqui, ó, já para. As imagens existem, ó, não estão mais rodando, só que com traço A elas estão rodando aqui, ó. Então quer dizer, estão quieta, não está consumindo mais o seu computador. Como é que você deleta elas? Vamos tentar rodar esse comando, não sei se ela precisa estar online. Docker down, é só dar um docker compose down. Olha só que interessante, você pode vir aqui também e colocar um services up para você criar o seu Docker Compose toda hora. Ó. Não precisa escrever tudo isso. Escreve só services up. E você faz um pull down também ou para o stop. Vai da sua preferência. Se você está utilizando muito teste unitário para testar toda a sua aplicação, então usa o down. Que ele já apaga de novo e os testes já tá fazendo toda a recriação quando subir. Se você não usa, você tá usando provavelmente um Insomnia ali para bater na sua API e testar. Se você estiver usando esses clients, então usa o stop. Porque o down ele vai acabar com o seu banco de dados, ele vai deletar tudo. Outra coisa super importante, gente, é você fazer o quê? Deixar o seu projeto com ESLint, Git hooks com Husky. Isso tudo eu tô explicando nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Outro vídeo que eu fiz recentemente é falando do curso.dev, o curso que eu aprendo tudo isso aqui sobre Docker, sobre banco de dados e sobre mais. Lá eu dou indicação de 3 cursos para todo mundo, para todo perfil aí, de iniciante, intermediário e avançado.